Boletim de Jurisprudência do TCU número 499 de 2024. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre desclassificação de propostas por erro formal, reequilíbrio e risco nas suas licitações e análise de superfaturamento. Se você tem uma empresa de licitação, é funcionário público ou gosta do tema, se junte aqui no canal sobre engenharia e licitações de obra pública. Eu me chamo Correia Lima. Vou te pedir para se inscrever agora aqui no canal, deixar aquele like e compartilhar o nosso vídeo. Vamos verificar o boletim de jurisprudência número 499 do TCU. Então, eu abri aqui o boletim de jurisprudência 499, então tem as sessões de 18 e 19 de junho de 2024. Nós vamos só pegar a parte que é relativa às obras de engenharia e licitações. Então, o acordo 1204 de 2024 do plenário fala sobre licitações propostas de desclassificação, diligência e erro formal. E ele fala o seguinte: é irregular a desclassificação de propostas por erros formais ou por vícios considerados sanáveis mediante diligência, em face dos princípios de formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. O que isso quer dizer? Se a primeira colocada apresentar um erro na sua licitação, considerado um vício sanável, que ela consegue modificar aquilo e apresentar no mesmo preço da proposta, os documentos, ou se você conseguir fazer uma diligência do que ela está sendo apresentado e verificar que é possível aceitar aquele preço, ela não poderia ser desclassificada de maneira nenhuma. Lembrando que o TCU, na maioria das vezes, ele prima, para que a comissão de licitação brigue pelo menor preço, pela primeira colocada. Então, para você eliminar a primeira colocada, você tem que estar bem fundamentado, juridicamente, porque isso, se for visto de forma que houve um erro nessa interpretação, você pode causar um dano erário para a administração pública. Então, eu oriento, salvo o melhor juízo, é interessante você verificar com um advogado, mas normalmente eu oriento a gente buscar sempre o menor preço, a menor proposta. Já os próximos acordos aqui, o 1207, ele fala sobre o serviço terceirizado de aplicação exclusiva de mão de obra. Nós não vamos falar aqui nesse vídeo, só falamos só da parte de engenharia. Já o acórdão 1210, de 2024 do plenário, ele fala sobre contrato administrativo e obras de serviço de engenharia de rodovia e insumos. Tá? Então ele fala o seguinte: é lícito que o contrato estabeleça divisão de risco entre as partes. Então, quando você for fazer o seu projeto básico, você analisaria todos os tipos de risco, verificaria quais seriam os riscos da empresa e quais seriam os riscos da administração, e você vai começar a fazer a divisão dos riscos entre as partes. Então ele fala que, inclusive no que refere a faixas aceitáveis de variação dos custos de determinados insumos, principalmente no caso de insumo que seja representativo no contexto do serviço. Então, o que são insumos representativos? Que eles estão na curva A, do meu orçamento. E também que esteja sujeito à flutuação decorrente de fatores de difícil previsão. Por exemplo, materiais bituminosos. Só que ele fala o seguinte: para tais faixas de variação, então as faixas de variação que você verificou na divisão de risco, não cabe reequilíbrio econômico-financeiro. Então, se você verificou que aquele risco existe no seu orçamento, você não poderia, se houve um aumento dentro daquela faixa de risco, não deveria a administração ceder o reequilíbrio econômico-financeiro. Mas deverá ser feito o reajustamento periódico, conforme o artigo 6º, inciso 58, 92, parágrafo 3º e 124, inciso 2, a linha T da Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Ok? Então, você, durante a sua confecção do projeto básico, você tem que verificar os riscos, verificar a faixa aceitável daquele risco. A empresa ela tem que ter noção disso também para fazer um orçamento adequado.
Então, se aquela variação de insumo estiver naquela faixa, não cabe de equilíbrio econômico-financeiro, né? Somente o reajustamento periódico, conforme o contrato. Lembrando que isso aqui são sempre vídeos, né, de análise aqui dos acordos, né, aconselho a todos verificarem com o seu advogado e para tiver maiores dúvidas. Pode comentar aqui no vídeo também se tiver alguma opinião diferente da minha, né, a gente pode discutir aqui e trazer novas discussões para o canal. Agora o Acórdão 4032 de 2024 da primeira Câmara. Então ele fala sobre o superfaturamento PDI. O que ele fala? Que uma análise isolada de apenas um dos componentes de preço, por exemplo, o custo direto ou somente o PDI, não é suficiente para caracterizar sobrepreço ou superfaturamento. Por quê? Porque o PDI elevado pode ser compensado com custos diretos baixos, né, no caso, subestimado, de modo que o preço do serviço contratado esteja compatível com os parâmetros de mercado. Então ele fala, se você pegar somente o BDI e ele estiver elevado, não necessariamente é considerado um superfaturamento sobrepreço. Porque ele tem que estar vinculado ao custo direto. Ou o custo direto, ele maior, ele com BDI menor, o preço daquele item unitário, ele fica abaixo da administração, fica abaixo do mercado. Então você não existe sobrepreço. Por isso que a comparação no momento de uma proposta, né, é verificada pelo preço unitário, não pelo custo unitário. Qual a diferença de preço e custo? O preço é quando você pega o custo e inclui nele o PDI. Aí ali virou um preço unitário. Então a comparação numa análise da proposta para desclassificação é relativa ao preço unitário. Se aquele preço unitário estiver menor do que o preço de referência, da administração, do preço paradigma. Então, você analisar somente o BDI ou somente o custo unitário, você não consegue verificar se existe sobrepreço ou não. Precisa ter a junção dos dois. Aí sim você vai ter um preço unitário e você vai poder comparar com o preço adotado pelo mercado. É isso que ele quer falar. Né? Salvo melhor juízo, ótimo. Então, pessoal, nós chegamos aqui e verificamos todos os acordos que eram interessantes para a gente. Né? Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe aquele like e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e essas orientações do TCU. Obrigado, uma ótima semana para vocês.